denunciado. Como que você vê essa questão desse folder atacando o doutor Isaías? Olha, eu quando me propus a fazer o jornal, ia ter uma coluna, a primeira coisa que eu fiz foi colocar meu nome lá, eu assino o que eu falo. Então se eu tenho uma opinião, se eu faço uma crítica, eu coloco meu nome embaixo, que eu estou dando a minha cara a tapa, e eu aceito que a pessoa responda, que a pessoa me ligue, me pare, mande uma carta, me corrija. Até hoje o prefeito nunca mandou nenhuma carta para mim, nunca me ligou para dizer, olha, você escreveu um negócio errado lá, ele nunca fez isso. Sinal que o que eu digo lá é uma informação correta, ele não tem como questionar. Fazer esse tipo de coisa é muito triste. Eu não estou aqui para defender o doutor Isaías, não sei se ele vai ser candidato, suspeito que sim. Agora, olhando aquele folheto, a gente tem uma suspeita de que possa ser alguém que esteja incomodado, talvez com a força política do doutor Isaías, com medo, e talvez esse seja o medo. Eu não sei, eu não posso acusar sem ter essas informações, não sei se foi o Hash, não sei se foi o Celão, né? Mas se foi, isso certamente é medo, talvez, da força política do Isaías. E estão tentando falar algumas coisas que são absolutamente ridículas, né? Você falar, por exemplo, que médico é médico, prefeito é prefeito, né? Eu vi naquele jornalzinho. Se foi o Celão que fez, óbvio que ele nunca vai dizer isso, né? Mas se médico é médico, o governador, que é do partido do prefeito, também é médico, o Geraldo Alckmin. Então ele não poderia ser governador, não poderia ser um bom governador. Então são palavras que eles querem colocar na boca das pessoas, subestimando a inteligência das pessoas. Não é assim que funciona. Eles acham que as pessoas são burras, que elas não fazem avaliação da situação, que elas não sofrem na pele, que elas não conhecem o doutor Isaías, né? Como diz, não tenho procuração para defender Isaías, mas Isaías, ele fez um primeiro mandato, foi o maior prefeito que o Luiz Antônio já teve, todo mundo diz isso, né? E no segundo mandato, eles começaram a enfrentar um problema de queda de arrecadação. E lá houve muita concessão, você não paga nem caçamba hoje em Luiz Antônio, né? A prefeitura te dá. Então, você tem 14º para os funcionários, então são várias concessões que em outras cidades não existe, porque você tinha uma arrecadação alta. Quando cai a arrecadação, o que acontece? Você tem que começar a cortar. Aí o cara que tinha aquele benefício a vida inteira começa a falar assim, mas você é pior prefeito do que o outro. Mas não lembra que foi o outro que criou esses subsídios e deixou a bomba estourar na mão do seu sucessor. Então é um pouco isso. Certeza que o Celão tem medo de entrar uma pessoa que não seja alinhada a ele na prefeitura. Por quê? Se ele ficou 3 meses no primeiro mandato, e daí o Hildo entrou, não sei se você se recorda disso, e naqueles 3 meses o Hildo conseguiu levantar esse tanto de coisa errada que o Celão fez em 3 meses, você imagina depois de 7 anos. Com certeza tem coisa errada. Eu, por exemplo, sou denunciador, tenho um inquérito no Ministério Civil Público com relação ao Jornal Cruzeiro. Por quê? O Ecos nunca foi chamado para fazer parte de concorrência nenhuma na prefeitura. O Jornal Cruzeiro sempre ganhou as concorrências, são cartas convites, é uma modalidade de licitação, mas se você for hoje lá e comprar uma página do Jornal Ecos, você vai pagar em torno de R$200. Você sabe quanto é que a prefeitura paga para o Jornal Cruzeiro, uma página preta e branca? R$800. Tá? Então é um valor extremamente fora da realidade do mercado. Óbvio que tem algum problema. E eu fiz essa denúncia ao Ministério Público, que abriu um inquérito civil. Então eu estou fazendo a minha parte. Né? Às vezes as pessoas falam assim, o que você ganha com isso? Né? Eu escolhi essa cidade para morar, é uma opção para mim, não é uma falta de opção. Né? E minha família daqui está aqui há mais de 100 anos, a família da minha esposa daqui está aqui há muitos anos, talvez ao mesmo tempo. Meus filhos adoram aqui, eles são criados e são apaixonados por essa cidade. E óbvio que eu quero que essa cidade, como cidadão, como empresário, eu quero que essa cidade cresça. E como profissional de turismo que eu sou, eu tenho mestrado em hospitalidade, eu trabalho com turismo. Hoje, você sabe, eu trabalho desenvolvendo turismo em cidades como Ilhabela, como São Sebastião, cidades consolidadas no turismo. Eu olho para a cidade com o potencial que ela tem e olho para o que está sendo feito pela atual administração e vejo que nós estamos com uma década perdida. Porque essa oportunidade que o Celão teve de ter essa arrecadação maravilhosa, nenhum outro prefeito teve até hoje. E ele está fazendo muito pouco. Ele poderia fazer muito mais, né, por conta do excesso de dinheiro que nós temos, mas ele preferiu caminhos errados e a população vai pagar. Tem algumas coisas que eu gostaria de responder, que foram acusações feitas na festa, não queria deixar passar isso. Uma delas, por exemplo, ele disse lá, o locutor, que eu fechei o Teatro Municipal. Isso está gravado, está no YouTube, quem quiser entrar lá é só olhar, isso está dito e gravado.
Isso é mais uma mentira a mando, dita pelo café, a mando do prefeito. Eu era secretário de turismo, eu não era secretário de cultura. O secretário de cultura era outra pessoa, era o João Roberto. E o João Roberto, preocupado, então não posso responder por uma coisa que não era da minha área, mas, como eu sou muito amigo do João, aliás, o João é talvez das personalidades mais importantes que São Simão teve e terá na história. Ele, preocupado com o teatro, ele pediu uma vistoria no teatro para um engenheiro, para um arquiteto, e foi feita uma vistoria naquela época. O teatro estava parado, o telhado estava a ponto de cair, e por uma questão de segurança, esse engenheiro fez um laudo e pediu para interditar o teatro. Então, a história do fechamento do teatro, na verdade, é uma história de segurança pública. Segurança das pessoas. O João Roberto fez aquilo que ele deveria fazer, cumprindo a obrigação dele, de fechar o espaço para evitar o pior. Né? Então não tem que se questionar o fechamento. Óbvio que o João, como eu, nós fomos demitidos juntos na mesma tarde, no final do segundo ano de mandato. Ele tinha a expectativa de poder conseguir verba depois para poder fazer isso, para poder recuperar o teatro, e não pôde concluir o trabalho dele. E eu, pessoalmente, mais recentemente, pude me envolver com a reabertura do teatro. Eu não sei se as pessoas sabem, a prefeitura não colocou um tostão na reabertura do teatro, embora alguns falem aí que é obra do Celão, e não é, mentira. Tá? Interferindo, usando os meus contatos para conseguir 140 mil reais dos 500 mil que foram utilizados para o restauro, a reforma do teatro. Então, eu me orgulho, não me orgulho de ter fechado, porque não fui eu que fechei, mas me orgulho muito de ter podido ajudar, coisa que o prefeito não fez. Fez muito menos do que deveria, porque nós não precisaríamos de ONG fazendo coisa que é obrigação da prefeitura fazer. Tá?